A paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta para a série de estudos sobre a educação de filhos. Este é o terceiro vídeo que estamos lançando. Se você quiser ver os outros dois, basta clicar em meu canal, o canal que edifica a sua vida, e clicar na playlist Educação de Filhos, ok? O texto que vamos tomar como base hoje está na primeira epístola de João, capítulo 5, versículos 14 e 15. Talvez você venha me dizer, mas esse texto não tem nada a ver com educação de filhos, pastor. O que eu vou aprender hoje? Calma lá, vamos ler o texto e vamos para a palavra de Deus, ok? Diz assim a palavra do Senhor. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos a petição ou as petições que lhe fizemos. Amados irmãos, estamos tratando sobre educação de filhos. Vejamos o seguinte: você é a mãe ou o pai de uma criança que depende totalmente de você para o seu sustento, depende totalmente de você para a proteção e, acima de tudo, depende de orientação. Todos os pais precisam compreender que a habilidade física para ter filhos não os qualifica automaticamente para a tarefa de educar filhos de maneira correta. Então aí surge a pergunta: o que fazer agora? Quantos que não têm feito esta pergunta? Porque colocar filhos no mundo é muito fácil, mas educar os filhos, eis o problema. Então, de acordo com a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele tem uma diretiva para a sua vida, se porventura você está vivenciando esta fase em sua vida como pai e mãe, e talvez esteja questionando: poxa, eu tive um filho, e agora? O que fazer? Pois bem, é um desafio muito difícil ser pai nos dias atuais, que nos deixa simplesmente atordoados. Existem muitas teorias conflitantes entre si sobre a educação de filhos, que até mesmo os especialistas mais renomados discordam um dos outros. Cada um tem sua própria opinião para como educar um filho, né? Ou como um filho deveria ser educado. As opiniões são infinitas. Diga-se de passagem, olha que interessante, que até o ano de 1940, esta confusão não existia. Sim. Porém, em 1945, nos Estados Unidos, surgiu uma nova abordagem psicológica que o Dr. Benjamin Spock escreveu em seu livro intitulado Meu Filho, Meu Tesouro, e que fez um sucesso tremendo, vendendo mais de 50 milhões de cópias até a sua morte, onde muitos pais têm seguido os seus conselhos de uma forma religiosa, tá? O que aconteceu depois disso? Esse psicólogo, ele ensinou os pais a não inibirem, a não proibirem. Ele ensinou os pais a não impedir ou reprimir a criança, mas sim dar-lhe liberdade para ser ela mesma. Esse psicólogo ensinou a não usarem punição física, ou seja, os pais não usarem punição física, ou seja, correção
para disciplinar o filho ou a filha, mas sim persuadi-la com amor. Daí surgir dezenas de livros, de artigos, falando até os dias atuais sobre este comportamento psicológico que afeta até os nossos dias. Para aumentar ainda mais a confusão dos pais sobre qual seria a educação apropriada para os seus filhos, houve também certos ensinos religiosos sobre o amor que colocaria por igual graça e amor cristãos com tolerância ao mal, ou seja, entre aspas, a permissividade. É necessário examinar a questão do amor cristão sob o ponto de vista bíblico, a fim de determinarmos seu uso correto na educação dos filhos. Então eu quero salientar da seguinte forma: o que o amor bíblico não é? O que o amor bíblico não é? Primeiro, não é amor criar um filho sem lhe ensinar a autodisciplina, deixando-o ser guiado por seus desejos de atenção, comida ou bebida, sexo, brincadeiras e entretenimentos, enfim, errante, ocioso ou procurando obter algo por nada. Quais desses anseios têm prejudicado a sua própria vida, pai e mãe? Você gostaria de ter sido mais bem preparado para exercer o autocontrole? É uma das perguntas que devemos fazer para nós mesmos. Segundo ponto, não é amor educar uma criança sem lhe ensinar a ser responsável pelas suas próprias ações e aceitar as consequências. Exatamente. Quanto custou a você agora, sendo um adulto, ter culpado outros ou ter justificado a si mesmo pelos seus próprios erros e fracassos? Será que você não teria progredido mais cedo caso tivesse sido educado para ser mais responsável quando criança? Fica aqui esta pergunta mediante aquilo que não é amor. A distinção entre os atributos do amor e a prática do mesmo, a prática do amor, precisa ser compreendida e então mantida em mente ao longo desta mensagem, pois será esclarecido de como os pais podem demonstrar o verdadeiro amor cristão aos seus filhos por meio do uso equilibrado, do uso responsável de sua autoridade como pai e mãe. Será notório que quando os pais excessivamente permissivos toleram o mau comportamento ao criarem os seus filhos, com certeza, não temos dúvida que os resultados serão trágicos. Então, coloque isso na tua mente, se preocupe com isso. Pais cristãos desejam imitar os atributos do amor cristão que Paulo expressou em 1 Coríntios capítulo 13, dos versos 4 ao verso 7. Paciente, benigno, não se exaspera, o amor é misericordioso, não se ensoberbece, não é isso? Pois bem, porém, esses atributos de maneira alguma anulam os igualmente importantes
atributos de retidão e justiça. Vamos dar um exemplo aqui, gente. Veja bem, um governo justo não pode aplicar atributos de paciência, de bondade ou misericórdia aos transgressores da lei. No exercício de um governo respeitável, a justiça não pode ser cumprida se atividades criminosas são toleradas. Os governos têm o dever de impor uma lei justa para que haja uma condição estável dentro da nação. E não é diferente na família, não é diferente no relacionamento do pai para com o filho. Então, da mesma forma, os pais são provedores e responsáveis pelo bem-estar dos seus filhos. Tá certo? Certo. Porém, exige-se também que se estabeleçam regras justas e façam os filhos cumpri-las. O amor cristão é exercido quando os pais combinam a retidão, ao estabelecerem padrões legítimos para seus filhos, com a justiça imparcial e puni-los pela desobediência. Para o próprio bem da criança, ela deve aprender a diferenciar o certo do errado, assim como desenvolver o autocontrole acima de sua natureza egoísta. Portanto, pais amorosos, pais que amam, vão educar seus filhos para o benefício da própria criança. Sim, é prático, né? Esse processo de instrução irá exigir sacrifício pessoal da parte dos pais. E isso será uma demonstração ainda maior do verdadeiro amor cristão, tão somente na prática, né? Como pai e mãe, você tem apenas uma chance com cada filho. Vou repetir. Como pai e mãe, você tem apenas uma chance com cada filho. Ou seja, você passa a maior parte da sua vida educando um filho. E todo esforço pode ser dolorosamente desperdiçado, a menos que haja resultados positivos, pois isto é o que esperamos quando educamos um filho, correto? Então eu lhe faço duas perguntas para que você venha refletir com esse estudo. Primeiro, você como pai e mãe, está satisfeito com a sua maneira de lidar com essa única chance que você tem para o benefício de cada filho? Outra pergunta, você já considerou o custo para seus filhos e para si próprio se você fracassar em instruí-los apropriadamente, conforme a palavra de Deus nos ensina? É a pergunta que eu deixo para você refletir com esse estudo de hoje. Essas perguntas, talvez aterrorizantes para alguém, infelizmente, cada um de nós, em dado momento da nossa vida, temos que enfrentar. Mas qual é a resposta para estas perguntas? Será que existe um sistema para a educação de filhos que possa acabar com toda essa confusão? Será que existe? Eu digo que sim. Então qual é a resposta, pastor? Se é sim, o que é? A palavra de Deus, as sagradas escrituras, exatamente, ensinam o menino no caminho em que deve andar. Provérbios 22:6. É por esta razão que eu fiz a leitura no início desse estudo de 1 João 5, 14 e 15.
Porque o que diz esse texto? Olha que coisa linda. E esta é a confiança que temos nele. Nele que? Em Jesus. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E qual é a vontade de Deus? Estamos dentro da vontade de Deus ao consultar as Sagradas Escrituras em relação à educação de filhos? Sim. Aí diz o texto, e se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima.